Resistência. A história da citricultura de São Paulo e Minas Gerais é uma história de resistência. Porque uma coisa é fazer citricultura. Outra coisa é fazer citricultura em condições tropicais. Desde a década de 1930, a citricultura paulista e mineira enfrenta diariamente diversos desafios fitossanitários que derrubam frutos, impactam a produção, causam prejuízos. Depois da tristeza dos citros, viriam o cancro cítrico, a clorose variegada dos citros, a CVC, e a morte súbita dos citros. Cultura alguma no Brasil sobreviveu a tantos problemas com pragas e doenças, como os pomares de laranja, limão e tangerina. Mas a pior de todas as tormentas foi aquela que chegou mais tarde. Em 2004, quando o greening, ou HLB, foi identificado no Brasil. Existe uma citricultura antes do greening e outra depois do greening, muito mais difícil. Por onde passou? China, Índia, Vietnã, Indonésia, América do Sul, América Caribenha, México, Estados Unidos. O greening deixou rastros inconfundíveis de destruição. Mas por que São Paulo e Minas Gerais resistem? Principalmente por dois fatores. O primeiro deles é a vocação para a ciência. O Estado de São Paulo, por meio de instituições científicas e de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, começou a se estruturar para atender os problemas do agronegócio há mais de 100 anos, por conta das pragas nos cafezais. Depois, em 1977, os citricultores criaram o Fundo de Defesa da Citricultura, Fundecitros. O segundo fator é o aprendizado reunido com todo o passado de desafios no campo. Por exemplo, com a CVC, aprendeu-se a importância de plantar mudas sadias, eliminar plantas doentes e controlar o inseto transmissor. Essas medidas, anos depois, serviram de base para o controle do greening, quando o setor ainda pouco conhecia sobre a doença. E porque do limão pode-se fazer uma limonada, a crise tornou-se oportunidade. Em função da intensificação do intercâmbio com centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Brasil e do mundo, o Fundecitros, com os demais parceiros do projeto da FAPESP, colocou o Brasil no mapa da ciência internacional e tornou-se referência mundial em ciência e sustentabilidade para a citricultura. Como a ciência também é movida pelo acaso, pelo inesperado, pelo surpreendente, não foi assim com a penicilina? Relatos vindos do Vietnã sugeriam que nas tangerineiras plantadas em consórcio com goiabeiras, a incidência de greening era menor do que nos pomares só com tangerineiras. Eles não sabiam, mas os cientistas e citricultores da comitiva liderada pelo Fundecitros estavam do outro lado do mundo, olhando para o pomar do futuro. O pomar do futuro é feito de conhecimento e produz sustentabilidade. O pomar do futuro tem manejo integrado de pragas, controle biológico e biotecnologia, funcionando com base em 3 pilares: a escolha da área e o manejo externo, nas imediações da propriedade, a borda e o interior. Regra número 1. Escolher para plantio micro-regiões com baixa, ou melhor ainda, baixíssima incidência da doença.
com vizinhos dispostos a atuar de forma conjunta, simultânea e rigorosa no controle do greening. No entorno da propriedade, o manejo externo é feito com a substituição de plantas de citros que não recebem o tratamento adequado por outras espécies frutíferas, reduzindo as fontes de contaminação. E, em quintais e locais de difícil acesso, com a liberação de Tamarixia radiata, uma pequena vespa que é inimiga natural do psilídeo. O conceito da borda é estratégico no pomar do futuro. Primeiro, ela funciona como barreira para correntes de vento que levam o psilídeo para dentro do pomar. Mas a grande jogada é torná-la uma área que atraia o psilídeo. Quando o inimigo está concentrado em um único local, é mais fácil agir. As laranjeiras da borda são mais vigorosas, portanto, elas brotam mais, atraindo o psilídeo, que tem predileção pelo tecido tenro dos brotos. Para complementar a atração, usa-se uma planta isca, a curry leaf ou a murta, extremamente atraentes ao psilídeo. Tudo na borda é convidativo ao inseto. Assim, o controle é muito mais eficiente, muito mais sustentável. Para falar do interior do pomar, é preciso voltar ao Vietnã. Comprovou-se em laboratório que o cariophylleno, um volátil da goiabeira, era desagradável ao psilídeo, servindo de repelente natural. O interessante é que o cariophylleno também está presente na laranjeira. A grande questão era como fazer com que as laranjeiras emitissem uma quantidade maior desse volátil para repelirem o psilídeo. Depois de 15 anos de estudos em biotecnologia, essas laranjeiras agora existem. E estão no maior experimento de campo do mundo para a repelência. E os primeiros resultados mostram que a incidência de greening nessas plantas é menor. A esperança só é dada aos resistentes. Mas essas laranjeiras não nascem adultas, que é quando a emissão de cariophylleno é maior. Então, na fase jovem, elas são tratadas com caulin, uma substância mineral rochosa, natural, não tóxica, que camufla a planta, confundindo o psilídeo. E essas laranjeiras com copa repelente, no interior do pomar comercial, estarão em porta-enxertos ananicantes, que brotam menos. Então, se o caulin o confunde, se há poucos brotos para se alimentar e se as laranjeiras o repelem, aonde vai o inseto? Bingo! Ele é direcionado para a borda, para a área de atração, onde toda a população do inseto estará concentrada. Nas imediações, nas bordas e no interior do pomar do futuro está a inteligência. E o mais importante, não é uma revolução científica que salva apenas a citricultura brasileira. É um conjunto tecnológico do qual poderão se beneficiar todos os parques citrícolas do mundo. O greening ainda não tem cura, e o conhecimento acumulado até o momento não foi suficiente para estancar a doença, que ameaça seriamente a maior citricultura do mundo para suco de laranja. Diversas formas de redução de danos ou de reabilitação foram testadas. Poda de ramos sintomáticos, termoterapia, indutores de resistência, peptídeos antimicrobianos, antibióticos, coquetéis nutricionais, desbloqueio dos vasos do floema, reguladores de crescimento, proteção individual das plantas com tela antipsilídeo, filme plástico refletivo. Mas todas elas, invariavelmente, caem em algum tipo de inviabilidade. A citricultura paulista e mineira é uma fonte de riqueza econômica, social, ambiental e nutricional.
E a ciência vem tornando essa atividade histórica cada vez mais sustentável, conciliando produção e proteção, com uso racional dos recursos naturais, respondendo de uma só vez a grande parte dos desafios atuais da humanidade. Como, afinal, produzir alimentos para uma população global ainda em crescimento, com a ameaça real de inviabilidade por conta do greening, em um cenário já consolidado de mudanças climáticas, com o menor impacto ambiental possível? É justamente isso que a citricultura brasileira está fazendo. Porque toda resistência é uma forma de reinvenção.